por mais que eu sou da opinião que o Roger, por exemplo, para 2023 não seja suficiente, e eu acho que tá nos últimos 4 jogos tá completamente provado isso que a gente tá falando. Não é o problema o Roger. Eu acho que... O que eu posso dizer assim, Guris? Hoje o maior problema não é o Roger. E assim, nós temos parcelas de culpa, assim como no rebaixamento a gente tem parcelas de culpa. Não é a culpa só da direção, não é a culpa só dos jogadores, não é a culpa só dos treinadores. Todo mundo tem parcelas de culpa aqui no caminho. E pra mim o Roger tem uma parcela considerável, mas ele não é a maior parcela de culpa aqui. A parcela vem dos bastidores, tá? Antes de nós entrar em campo e bola... Era isso que eu ia te perguntar, ô Matheus, desculpa te interromper, era isso que eu ia te perguntar. Se o Roger não é o maior culpado, e eu fecho com essa opinião, tá? Quem é o maior culpado? Eu acho que hoje, maior culpado, eu colocaria uns 40%, 45% é direção. Hoje é acima. Hoje é... não tá organizado quem é que diz, quem é que não diz dentro do Grêmio. As eleições estão batendo na porta e já tá um corre-corre dentro do Grêmio de desespero, porque ninguém sabe o que vai ser o futuro do Grêmio. Se o torcedor não sabe, cara, eu acho muito provável dentro do Grêmio não sabe também. Desculpa te interromper de novo. Eu acho que o óbvio precisa ser dito, tá? O Everton Santos e o pastor Alessandro Gustavo, os dois colocam o seguinte: gente, vocês não entendem nada de futebol me falando que o Roger não tem culpa. E o pastor Alessandro Gustavo: como que não tem culpa? E aí eu acho que o óbvio precisa ser dito, tá? Ninguém falou que o Roger não tem culpa. Acho que ficou claríssimo. Se tiver dúvida, volta um pouquinho a live e olha de novo, né? Não, eu repito, Luiz, eu repito. Não, o Roger não é o maior culpado. Não quer dizer que ele não é culpado. Ele tem culpa, sim. Eu fecho nessa opinião aí, cara. Só dando um pitaco aqui, eu considero o Roger parte de um processo negativo. Só que centralizar todos os problemas do Grêmio no Roger e dizer que se tirar o Roger as coisas vão melhorar e tudo vai se resolver, eu acho que é um pensamento mágico idêntico ao pensamento do ano passado. Perfeito. Ano passado a gente tinha uma direção porca, a gente tinha um elenco porco, a gente tinha um comando técnico porco e ficou trocando de técnico, apenas de técnico. Não trocou ninguém do elenco, não trocou ninguém... Aliás, trocou da direção, né? Porque saiu o Herman, entrou o Denis Abrão, parece que piorou. Então, assim, é só isso que vocês precisam... entender com relação à nossa opinião. A nossa opinião, inclusive, aqui a gente tem opiniões distintas e a gente não é dono da verdade. Isso, a gente tem que deixar isso muito claro também. Aqui a gente está expressando o que a gente pensa e eu quero aos poucos colocar as opiniões de vocês também aqui na tela para que vocês tenham voz, vocês estão na nossa audiência, tá? Mas de forma alguma eu quero que vocês entendam que a gente está aqui tentando passar uma imagem de que somos os donos da verdade. Mas passando a minha opinião, Roger é parte de um processo negativo, mas esse pensamento de que vou tirar o Roger agora tudo melhora, é o mesmo erro que a gente teve no passado. Literalmente o mesmo erro. Que se comete então, como assim? No futebol brasileiro há muitos anos. Muitos times caem fazendo os mesmos erros e achando que, eu vou trocar de treinador. O fato novo é a troca de treinador. E, cara, se sabe comprovado por A mais B que não funciona. Existem estudos científicos que comprovam exatamente essa situação. Então, volto a dizer, o Roger tem uma parcela de culpa, colocaria, sei lá, uns 25%, se 40% direção, eu coloco 25% Roger, mas uma outra porcentagem aqui, a gente vai ter outros elementos ainda, que eu acho que uns outros elementos afora do Grêmio, mas principalmente afora como o Grêmio tá olhando a competição e tá encarando, e como os jogadores estão olhando, nós vamos entrar em campo e nós vamos subir tranquilo. Cara, Criciúma ontem fez uma final de Copa do Mundo. A torcida lotou o estádio e deu um show pra cima. E assim, eu estou dizendo que foi um show pelo que eu consegui ver na TV. Eu não sei se tem relatos de gente xingando gaúcho, de que nem teve o diretor lá no primeiro jogo da ida xingando os gaúchos. Eu não sei se teve isso. O que eu estou falando é, pelo que eu vi da torcida, a torcida foi lá, abraçou o time, comprou a ideia, empurrou até o fim, e deixou o Grêmio completamente acuado num canto, parecendo uma criança recém-nascida que não ia chorar o tempo inteiro porque não sabe o que fazer. Isso era o Grêmio ontem. Pois é. O Criciúma criou uma rivalidade com o Grêmio que não existe, na real, né? Os caras estão achando que vai. Eles são do sul de Santa Catarina, né? Mano. Às vezes é mais perto do Criciúma do que... É mais perto de Porto Alegre do que Floripa. Então a rivalidade... faz sentido geograficamente. Geograficamente, né, cara? Mas não professor, vejo sentido
nessa questão aí de rivalidade. E eu não tô... Não é um xingamento ao Criciúma, cara. São coisas completamente diferentes. Apenas isso. Fala, César. Segundo o que eu vi, tá, deles lá, a rivalidade existe desde 1991, o ano que o Criciúma venceu o Grêmio na Copa do Brasil. Tanto que os caras... Isso passou batido por mim, pelo menos por mim passou, talvez por ti também, professor. Tu viu o número de... Tu viu? Tá. Então passou só por mim, o otário da vez sou eu. O número de ingressos que foram disponibilizados para o torcedor do Grêmio, 1991 ingressos. Foi